Mais uma vez, nós estamos de volta agora nessa aula, a parte 2 da nossa aula, o aborto, tá? A morte de inocentes, né? Homicídio de inocentes. E nessa oportunidade nós vamos falar agora um pouquinho o que as leis brasileiras dizem sobre o aborto e vamos dizer o ponto de vista da igreja, o porquê que a igreja é contra o aborto, tá? As leis brasileiras, adolescentes, ela permite o aborto em apenas 3 ocasiões. Primeiro, quando há risco de morte da mãe devido a uma gravidez complexa. Então, quando a mulher está grávida e essa gravidez pode levar ela a óbito, a lei brasileira permite ela abortar, tá? O segundo caso que a lei brasileira permite o aborto é em caso de estupro, tá certo? Violência contra a mulher em um ato de estupro, a lei brasileira autoriza essa mulher a abortar se caso ela quiser. E o terceiro ponto é quando o feto ou a criança que está sendo gerada dentro do ventre possa ter problemas na sua formação cerebral, tá? E no seu sistema nervoso. Aí a lei permite, se a mãe quiser, abortar essa criança. Então, irmão Paulo, diante da lei brasileira, nós temos essas 3 ocasiões onde o aborto é permitido. E diante disso, eu quero lançar uma pergunta que talvez possa até ser polêmica na sua cabeça, que está assistindo essa aula, e na cabeça de muitas pessoas. O crente pode ser a favor do aborto seguindo as leis brasileiras que permitem o aborto nessas 3 ocasiões? Não, o crente não pode ser a favor do aborto, mesmo que ele está amparado pela lei dos homens. Por quê? Vamos lá. Principalmente agora vamos falar de cara com relação ao estupro. Não estava nada planejado, a mulher estava passando em algum lugar e foi ali violentada. Sabemos os traumas, não é isso que estamos falando, que a gente não entende, que a gente não conhece, porque entende e conhece os traumas da mulher. Mas e agora? A questão é a seguinte: a criança, que no caso aí é a vítima, ela tem que pagar? Então nós entendemos que quem tem que pagar é o agressor. Então nesses casos o que fazer? Sim, a gravidez deve se percorrer normalmente, deve se ir normalmente, assim aconselhamos. E uma vez que essa criança nasça e a mãe não tem condição de criar, ou se pegou um trauma e não está tendo uma rejeição com relação à criança, encaminhar a uma instituição de adoção, né, para que aquela criança seja adotada, mas em hipótese nenhuma pensar no fato de uma abortagem daquela gravidez. Esse é um caso. E interessante, né, irmão Paulo, ainda dentro desse caso, infelizmente, quando acontece esse tipo de violência, a mulher deve buscar imediatamente um auxílio médico, né? Um auxílio na medicina para que ela possa tomar todas as prevenções, para evitar doenças, para evitar uma série de coisas, tá? Mas em todo caso, quando há aí, infelizmente, a gravidez nesse caso, né? A mulher, como o irmão Paulo disse, não deve abortar, tá? Porque é uma vida que está em jogo ali. É igual o irmão Paulo acabou de citar. Quem deve pagar em um ato como esse? O agressor ou uma criança que está em formação, que é inocente, não tem nada a ver e não pediu, né? Para estar naquela situação. Então é preciso tomar muito cuidado com essa questão, porque infelizmente pode ter muitos cristãos, irmão Paulo, que diante desse ponto, no caso do estupro, pode ser a favor do aborto, mas é um risco, tá? Que a gente não pode cair, tá? A Bíblia não autoriza o aborto em hipótese nenhuma, por mais que a legislação do Brasil, as leis do Brasil autorizem, nós não podemos nos amparar nela para ser a favor do aborto. Nesse caso, mais importa para nós, como Pedro disse, né, os apóstolos disseram, obedecer a Deus do que a lei dos homens. E agora nós vamos destacar aqui alguns pontos o porquê que a igreja é contra o aborto. E o primeiro motivo, a igreja é contra o aborto porque se trata de homicídio de inocente, se trata da morte de um inocente. Se trata da morte de um inocente, ou seja, o que nós vemos, irmão Renan, é uma parte da educação. Por quê? Vou ler um texto da Bíblia que vai ficar bem entendido. Salmo 42, versículo 7. Está escrito assim, Salmos 42, 7, está escrito: um abismo chama outro abismo, e ao ruído das tuas cataratas, todas as tuas ondas e vagalhões têm passado sobre mim.
O que eu quero dizer com um abismo chama outro abismo? Ou seja, muitas vezes a pessoa tem uma vida ali totalmente desregrada e sem a presença de Deus. Então, quando se gera isso para ela, isso gera um problema. E a pessoa quer a todo custo se livrar daquele problema. E para isso ela vai buscar os meios mais acessíveis, nem que tenha que matar. Ainda que muitos dizem que até os 3 meses de gestação não tem ondas cerebrais, não tem aquela razão, mas já é uma vida, está errado. Muitos até vai dizer que a pessoa, a mulher, o feminismo vai pregar muito isso, que a mulher, ela tem direito de escolher sobre o próprio corpo dela, e muitos vai se apoiar nisso, sem contar ainda a situação que eu falei, financeiramente pobre, financeiramente não tem dinheiro, então não vai ter como cuidar, então vai optar por não ter uma vida sofrendo. Mas só que é um abismo chamando outro abismo, então a prevenção que devia ser feita, não é depois se fazer para querer matar, né? Então nós vemos isso. Isso é totalmente do ser humano. Ele cria um problema para ele e depois ele quer descartar aquele problema e tirar a culpa dele. É o que a Bíblia prega, que isso está errado, entendeu? Então, com relação a isso, por que nós pregamos contra? Porque um abismo chama outro abismo. Precisa se servir a Deus, precisa ter entendimento da palavra de Deus e não pegar o nosso problema e arrumar uma desculpa para descartar aquilo como um problema resolvido, e não está resolvido. E um outro motivo bastante interessante, por que a igreja deve ser contra, dentre muitos outros motivos, mas a gente vai destacar esse como o segundo e mais importante, e eu quero pedir para o irmão Paulo abrir a Bíblia dele em 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 19 e 20, ele vai ler, assim que eu terminar de falar esse texto, por que a igreja deve ser contra o aborto? Primeiro, porque se trata da morte de inocentes, como nós já comentamos, e segundo, porque o corpo da mulher pertence a Deus, e abortar não é uma atitude que glorifica a Deus pelo corpo. Então veja que o movimento feminista, que é um movimento social, nós já vimos isso em lições anteriores sobre os movimentos sociais, prega que a mulher é dona do seu próprio corpo, e eles até têm uma frase, meu corpo, minhas regras, minhas leis, minhas vontades, enfim. Mas quando a gente olha para a palavra de Deus, a gente vê uma coisa totalmente diferente. Irmão Paulo, pode ler esse texto, e aí você pode trazer um comentário a respeito dessa questão de glorificar a Deus através do corpo. 1 Coríntios 6 e 19. Ou não sabeis que o vosso corpo, ou que o nosso corpo é santuário do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus? Uma pergunta. Não sois de vós mesmos, fostes comprados por bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Esse texto que o Renan citou, ele é maravilhoso porque de cara rebate, O corpo é meu, eu faço o que eu quero. Não, o corpo não é seu, ele foi dado, Deus te deu para que você glorifique a Deus através dele. Ou seja, com essas práticas nós não estamos glorificando a Deus, matando o inocente que está no nosso corpo e falando que o direito é nosso de fazer isso. E alguns até, irmão Renan, falam que se deve aderir ao aborto, porque daí, desculpa, para você ver como que o pecado faz as pessoas perder a noção. Falam que daí, tendo sido legalizado, aí não vai ter clínica clandestina, porque hoje em dia morrem mais ou menos 5 mulheres por dia em clínica clandestina. Então eles vão dizer que uma das formas de amenizar isso é legalizando, é fazendo isso. Mas é um abismo chamando outro abismo, é a pessoa não entendendo que nós somos feitos para glorificar a Deus através do nosso corpo. Então o nosso corpo não nos pertence, pertence a Deus. Então tudo que seja ordeiro, tudo que seja organizado, deve se fazer a pessoa, entendendo que nós somos comprados por bom preço e devemos glorificar a Deus através do nosso corpo, tá? E é isso que a gente prega. E isso é interessante porque o texto também diz que o Espírito de Deus habita dentro de nós. Como que o Espírito Santo se sentiria em ver uma mulher abortando, tomando essa atitude, usando o corpo que Deus deu a ele para cuidar, e que pertence a Deus, tomando uma atitude como essa? Então a gente viu nessa lição que o aborto não é de Deus, não é a vontade de Deus, isso não glorifica a Deus, isso é uma ideia maligna, uma ideia mundana, tá? Isso fere os princípios éticos e morais da palavra de Deus, da conduta do crente,
e nós precisamos fugir disso e nos posicionar contra, independente de qualquer circunstância, tá certo? Então Deus abençoe você, adolescente. Vou passar para o irmão Paulo fazer a consideração final dele. Um grande abraço de toda a liderança e medite nessa lição de hoje. Na realidade, irmão Renan, fechando, o assunto é tão importante que dentro daquele tempo de formação de anencefalo lá, eu não sei como é que fala, não tem a formação do cérebro, eu não sei falar a palavra direito, anencéfalo, né? Anencéfalo. Eu vi um relato de uma mulher que percebeu já, hoje em dia pela tecnologia, que o filho dela seria assim, e mesmo assim ela escolheu gerar, ela escolheu ir até o final. Isso foi maravilhoso, porque até nisso a gente vê o amor de Deus. Sim. A mulher pegando a criancinha com aquele amor e falando, é linda, é minha, eu tinha que dar uma oportunidade, eu tinha que deixar nascer. E se a gente analisar isso, a gente vê o amor de Deus na nossa vida também. Porque, gente, a gente não é perfeito nem santo, nem nada disso, a gente está se santificando e buscando. Mas Deus, com amor, falou, esse tem que nascer, esse tem que ser gerado, esse tem que ser trabalhado, esse tem que viver para ter um melhoramento. Então nós vemos o amor de Deus nisso daí. E o caso dessa mulher me encantou, ela olhando para a criança assim e tal, e falando, não sei quanto tempo ela tem, mas eu quero dar uma oportunidade, eu quero amar, eu quero fazer. E em outros casos, muitos já estavam dizendo, que nem o caso dela, aborta, não queira isso para a sua vida, esse sofrimento, esse atraso de vida e tal. Então, gente, diante do amor de Deus, nós vemos que nós também fomos gerados, Ele deu uma oportunidade para a gente. Então cabe a cada um dar uma oportunidade, tá bom? Então agradeço a Deus pela vida de cada adolescente, estamos juntos, estamos aí, isso logo vai passar e nós vamos estar juntos para glorificar a Deus, amém? Deus abençoe grandemente, em nome de Jesus.